Estudando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Os irmãos, amigos, com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 46. Temos meditado alguns domingos sobre o livro de Gênesis e nós estamos chegando quase ao seu término. Gênesis, o livro dos inícios, dos princípios, onde podemos destacar a vida dos patriarcas, a importância que temos de meditar sobre a vida dos patriarcas e como Deus usou estas vidas. Abraão, Isaque, Jacó e também José. E no capítulo 46, esse capítulo 46, essa mensagem ela tem uma sequência no capítulo 47. Não vamos ler tudo porque fica inviável, mas nós vemos Israel, que é Jacó, indo para o Egito. Diz o texto: E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Oremos. Senhor, suplicamos a tua graça neste momento, na exposição da tua palavra, que o teu Santo Espírito possa estar nos conduzindo e aplicando esta palavra aos nossos corações, penetrando no mais íntimo do nosso ser. Ó Deus, agradecemos em nome de Jesus. Amém. A fome era muito grande na terra, em toda a terra do Egito, na terra da Palestina, toda aquela terra passava por grande fome. E a fome atingiu também a família de Jacó, que morava em Canaã. E agora José era o governador do Egito, o homem que tinha todos os mantimentos, e José tinha se revelado para os seus irmãos que ali foram comprar mantimentos, mostrando para eles que ele era o José que eles tinham vendido quando ele tinha apenas 17 anos. E agora, nessa revelação, José pergunta a respeito do seu pai, se ele ainda estava vivo, e é confirmado que Jacó estava vivo, e ele manda então carruagens para buscar o seu papai, que ele não ouvia há mais de 20 anos, que ele não tinha mais esse prazer de conviver com o seu pai. E quando aquela carruagem chega para buscar o seu pai, Jacó tem uma certa inquietude.
Jacó fica querendo saber da vontade do Senhor, se ele deveria sair, se ausentar daquela terra que Deus tinha prometido para Abraão, para Isaque, e agora ele, na sucessão, iria tomar conta daquela terra. Deixaria todas as suas possessões, e será que seria conveniente ele ir para uma terra distante, para uma terra que adorava outros deuses, o deus Ram, deuses que mostravam animais? Isso criou um embaraço no coração de Jacó. Será que devo ir ou não a esta terra longínqua? E aqui nós vemos nesse texto que Jacó, ele foi até a cidade de Berseba, que é uma cidade limite, próximo ali da faixa de Gaza. Ele desceu, provavelmente ele habitava em Hebrom, e ele desceu até Berseba, e ali, naquela incursão, quase já nos limites de um outro país, para adentrar até o Egito, Deus aparece para ele em visões noturnas, e Deus diz que ele deveria ir ao Egito e que o Senhor seria com ele. Parece uma incoerência paradoxal. Deus enviando o seu servo ao Egito, um lugar de deuses estranhos, mas ali Deus tinha um plano para o povo de Israel, para o povo desse patriarca Jacó. Deus ali tinha um plano que seria uma espécie de uma incubadeira. Ali na terra de Gozém, Deus iria tratar com o seu povo e ali iria multiplicar o seu povo grandemente. E dessa maneira, 70 pessoas de toda a família de Jacó, de todas as suas mulheres, dos seus netos, desceram para essa terra do Egito. E nós podemos ver que também nós, de uma certa forma, estamos numa terra do Egito. O mundo em que nós vivemos é um Egito, é um lugar onde as pessoas fazem menosprezo da pessoa de Deus, menosprezo da sua palavra, menosprezo da igreja do Senhor. E isso realmente é um lugar onde nós sofremos uma pressão, uma oposição, mas nós estamos aqui, aqui está o povo do Senhor, aqui está a igreja do Senhor, e de uma certa maneira, nós também aqui estamos sendo guardados pelo Senhor, aqui na sua igreja, em todas as igrejas onde esta palavra é pregada, o povo de Deus está sendo composto para que este povo se multiplique, este povo se amplie e aguarde não sair do Egito, mas sair deste mundo e ir morar na Canaã celestial. Essa é a nossa esperança, a nossa providência que o Senhor tem nos dado, e dessa maneira nós aguardamos firmemente essas promessas. Mas vejam alguns detalhes que são importantes nesses versículos que acabamos de ler. Deus ali no verso 3 está dizendo: não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Deus iria estabelecer uma grande nação. Não seria apenas uma clã de família, mas seria agora uma grande nação, a nação de Israel, que sobrevive até os nossos dias.
Deus estaria fazendo ali esta nação. Deus tinha um plano, talvez totalmente diferente na cabeça de Jacó, mas Deus tinha estabelecido um plano e este plano deveria ser cumprido. E eu quero dizer para você também que Deus tem estabelecido um plano para o seu povo, Deus tem estabelecido um plano para a sua igreja, Deus tem estabelecido individualmente um plano pessoal para cada um de nós. Aleluia! E Deus tem o interesse, sim, de fazer de nós uma grande nação, um grande povo, um povo temente ao Senhor, um povo de acordo com o Apocalipse 5, milhares e de milhares que estariam um dia louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir. Deus estava dizendo, você vai ao Egito, mas você vai retornar para esta terra que eu tenho já dado como possessão para Abraão. E aqui existe algo importante também que deveria acontecer na vida do patriarca Jacó. Parece que é uma recompensa diante da sua fidelidade a Deus e também da situação que tinha ocorrido com o seu filho José, que de uma maneira assim assintosa, de uma maneira um tanto que cruel, abrupta, ele foi retirado do convívio do seu pai, e você que é pai sabe o quanto é difícil perder o contato, o convívio com os seus filhos, os seus entes queridos, aqueles que são mais próximos. E Jacó passou por esta situação tão complexa, tão difícil, mas aqui Deus diz para ele, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Você sabe o que significa isso? Significa que, depois nós vamos ver mais para frente, que ali no Egito, Deus atuou de uma certa maneira, que José pediu para que quando ele falecesse, os seus restos mortais não fossem enterrados ali no Egito, mas esses restos mortais seriam trazidos para a terra de Canaã. Isso significa que José, ele fecharia as pálpebras dos olhos do seu pai querido. E isso mais para frente vai acontecer. E José porá sua mão sobre os teus olhos. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui neste mundo, e quando ele estava para ir para a cruz, ele fez a chamada oração sacerdotal, que está em João capítulo 17, e ele orou por nós. Ele disse que nós estaríamos aqui neste mundo, que nós não deveríamos ser tirados deste mundo, mas ele prometeu que estaria conosco neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta hora, porque o Senhor, ele fez essa oração: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas os livres do mal. E assim o Senhor tem intercedido por nós, para que realmente, ao passar por este mundo, nós possamos conservar a nossa fé vibrante na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jacó então foi para o Egito. E ali no Egito nós encontramos a primeira situação que mostra-nos que Deus estava ali no Egito. Uma das coisas mais importantes que aconteceram ali no Egito foi o encontro de José com o seu pai. Nós vemos aqui no versículo 28 ao versículo 30 deste capítulo,
Diz assim: e Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gósen e chegar à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Louvado seja o nome do Senhor. Deus proporcionou este encontro que parecia impossível de ocorrer, mas Deus, no seu plano, nos seus propósitos, Deus estava ali no Egito e proporcionou que pai e filho, depois de 20 anos, pudessem se encontrar. E aquele encontro foi extremamente maravilhoso. E dessa maneira eles puderam agradecer a Deus por este encontro e essa palavra de Jacó: agora eu já posso morrer em paz, porque eu novamente vi o rosto do meu filho. Nós podemos encontrar a mão de Deus aqui, quando Deus move o coração de Faraó e dá acesso ao povo de Israel, à família de Jacó, ao que tinha de melhor na terra do Egito. Deus estava providenciando na terra de Gósen um local onde eles estariam tanto que longe do convívio da civilização egípcia, e ali seria um território onde o povo de Israel iria se formar como nação, como povo do Senhor. Os seus valores seriam preservados, as suas multiplicações, os seus casamentos seriam feitos ali somente com o povo de Deus, sem uma mistura com o povo do Egito. Então Deus dá a Israel o melhor acesso à terra do Egito. E dessa maneira nós vemos a mão de Deus sendo atuante quando Jacó está ali na terra de Gósen, na terra do Egito, quando José introduz o seu pai para Faraó, e ali José por 2 vezes tem um encontro com Faraó, e José ele não se abaixa, faz qualquer reverência diante de Faraó, mas ele abençoa 2 vezes aquele grande imperador. Isso nos mostra a mão de Deus na vida de Jacó, abençoando aquelas pessoas ímpias, como diz a aliança que Deus tinha feito com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu digo para você também que Deus tem estabelecido para que você seja uma bênção, não somente na sua família, nas pessoas da sua linhagem, mas Deus tem estabelecido para que você também possa abençoar aqueles que são ímpios, aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Deus pode sim e deve te usar, basta você querer, para que você possa abençoar outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós vemos Jacó abençoando aquele imperador, e dessa maneira Deus atuando ali na vida do seu povo na terra do Egito. Nós vemos a bênção de Deus, através de José, dando uma possessão na terra de Gósen, e além de dar uma possessão, Deus ali providencia o alimento necessário. A fome era terrível ali na terra de Gósen. Em toda a terra existia fome, mas ali Deus, através de José, o patriarca, estaria providenciando o alimento necessário para que o seu povo pudesse ser preservado. E nessa maneira nós também
temos recebido o pão nosso de cada dia, que nos tem dado forças para prosseguir nessa jornada. Você agradece o pão nosso de cada dia? Você reconhece que tudo vem da parte de Deus, da mão de Deus, que nós estamos aqui numa terra que parece ser simples a vida, mas é complexa, uma terra de escassez muitas vezes, uma terra de doenças, uma terra de destruição, mas o Senhor tem nos preservado, assim como Deus foi com Jacó ali na terra do Egito. Deus deu possessão e deu comida suficiente para que, através do seu servo José, a vida pudesse continuar. E não somente os familiares de José, mas os próprios egípcios passaram com tanta fome, deram todo o seu dinheiro, já não tinham mais dinheiro, e José pediu para eles darem os seus gados, deram os seus gados, depois deram as suas terras, e dessa maneira Deus foi usando aquele homem para que a vida no Egito, dos próprios egípcios, essa vida fosse preservada. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus tem usado o seu povo para preservar a vida de muitas pessoas neste mundo. Nós tivemos oportunidade de ter aquele seminário de missões na semana passada, e os irmãos ficaram compungidos das necessidades que o mundo precisa, não só aqui no nosso país, mas principalmente em países mais pobres como a África. Os irmãos puderam constatar a necessidade da Igreja do Senhor estar apoiando trabalhos que são desenvolvidos para que estas vidas sejam preservadas. E muitos irmãos se comprometeram de estar ajudando, cooperando com esses trabalhos que foram divulgados, e dessa maneira você está sendo um agente, assim como José foi um agente para preservar não somente a sua família, mas o povo egípcio. Deus também tem levantado os seus vasos escolhidos para preservar aquele que Deus tem colocado, que precisam ser preservados. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui mais algo acontecendo na vida do povo de Israel, é que aquele povo, ele, além de receber possessão, além de receber alimento, aquele povo foi se multiplicando extraordinariamente. E no capítulo 47, no verso 27, nós podemos ler o que estava agora acontecendo com aquele povo, e diz assim o texto: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão. E o que acontece? E frutificaram. E que mais? E multiplicaram-se muito. Aquele povo frutificou, multiplicou. E eu creio que o povo de Deus nessa geração vai frutificar. Você crê assim? Nós temos que trabalhar para que o povo de Deus frutifique, para que o povo de Deus multiplique, para que a nossa família seja salva, e assim o Senhor atue poderosamente no meio do seu povo, fazendo com que esse povo possa crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, esta palavra é para todos nós. No verso 3 do capítulo 46, Deus diz assim, numa maneira teofânica de se aparecer para Jacó: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E hoje Deus diz para nós também: não temas, eu estou contigo, aonde for que tu fores,
aonde tu ires, eu estarei contigo, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a promessa da parte de Deus. Deus, quando levantou Moisés, era um pastor, uma pessoa que estava esquecida praticamente, uma pessoa que não tinha muito ânimo, uma pessoa que não queria fazer o trabalho do Senhor, mas em Êxodo capítulo 3, verso 12, Deus prometeu para Moisés: eu serei contigo, aleluia, eu estarei contigo. Quando Deus anima Israel a entrar na terra de Canaã, em Deuteronômio capítulo 31, verso 6, a palavra de Deus diz assim: não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Moisés cumpriu a sua missão de levar o povo para a terra prometida e findou o seu trabalho, Josué, o seu sucessor, Deus disse para Josué: assim como foi com Moisés, eu serei contigo, louvado seja o nome do Senhor. E Deus é conosco também. Jesus Cristo é o Deus conosco, o Deus Emanuel. Quando o povo de Israel estava no exílio babilônico, em Isaías 43, verso 2, a promessa de Deus disse para Israel: quando passares pelas águas, eu serei contigo, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você passe por tribulações, por dificuldades, mas creia nas promessas do Senhor, que o Senhor está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a presença de Deus na vida de Jacó no Egito. E nós vemos também, fazendo uma tipologia, uma analogia, nós vemos a presença de Deus conosco na pessoa de quem? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Deus concedeu para Israel uma possessão de terra, Deus também tem prometido através do Senhor Jesus Cristo uma possessão de terra. Não uma possessão de terra onde nós vamos ter uma escritura registrada no cartório de imóveis aqui deste mundo, mas Deus tem prometido uma possessão de terra que não é comprada com ouro e nem com prata, mas é comprada pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que através do seu sacrifício, do derramar do seu sangue lá na cruz do Calvário, Ele tem nos comprado e Ele tem prometido uma terra que Ele foi preparar lugar, para onde Ele estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, no chamado sermão profético, no versículo 34. O Senhor diz assim: então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança. Deus quer fazer de cada um de nós seus filhos. O filho tem parte na herança. E você, para ter parte na herança com Deus, você tem que se tornar filhos. E João capítulo 1, verso 12 diz assim: a todos quantos ou receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nesta noite, você que está aqui, que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, você já se tornou filho de Deus?
o convite é para você. Abra o seu coração e convide Jesus para ser o seu Deus conosco. Para onde você estiver, Jesus estará ao seu lado. Nós podemos ver um paralelo também, assim como José deu comida a Israel, o Senhor Jesus Cristo também dá comida para nós. Não somente uma comida física, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que Ele é o pão da vida. Quem crê em mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos sacia da fome espiritual. Quantos nesta noite têm se saciado na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo? O Senhor disse em Mateus capítulo 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E através da palavra de Deus, nós somos alimentados, somos fortalecidos e podemos resistir os ataques dos inimigos, a oposição que nós encontramos neste mundo. Por quê? Porque a força, o poder está no Senhor Jesus Cristo, está na sua palavra. Quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, mais você vai se fortalecer no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Dessa maneira, o Senhor é o pão da vida, que deu vida, que alimenta os seus escolhidos. Assim como José salvou Israel da fome, o Senhor também nos tem salvado do pecado e nos tem dado a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. O Senhor tem nos salvado. Através do seu sacrifício, o Senhor tem nos poupado e tem nos dado vida. E, de acordo com as suas promessas, Deus vai com o seu povo onde quer que eles vão. Quando o Senhor Jesus estava para deixar este mundo, Ele disse em Mateus 28, 20, eis que estarei convosco quantos dias? Todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Não é profundidade, não é altura, não é nenhuma criatura, não é nenhuma força contrária, disse o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 35 a 39. Nós é que podemos nos afastar do Senhor Jesus. Nós é que podemos nos distanciar do Senhor Jesus Cristo. Mas se nós estivermos procurando estar com a nossa vida próxima do Senhor Jesus Cristo, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nesta noite, nós possamos nos alegrar na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu pergunto e faço um desafio, será que nesta noite tem alguém aqui que está vivendo no Egito deste mundo, mas algo lhe trouxe, um convite foi feito para que você estivesse hoje na casa de Deus, e aqui você veio para ouvir a sua palavra, e ouvindo a sua palavra, o Espírito Santo de Deus tem tocado no seu coração, e tem dado a convicção de que você é um pecador perdido, que Jesus Cristo veio a este mundo para pagar o preço da sua redenção, e dessa maneira Ele faz um convite para você, para que você o aceite, para que você o receba em sua vida, e assim você continuará nesse Egito deste mundo, mas você estará com o príncipe dos príncipes, o Senhor conosco, o Deus Emanuel. Tem alguém que ainda não
teve este propósito diante do Senhor e gostaria de ter um encontro com o Senhor nesta noite, onde você está, manifeste esse desejo levantando a sua mão. Se tem alguém aqui neste auditório, também na televisão, você que nos vê, você que ainda não fez este compromisso com o Senhor, aonde você estiver neste momento, ore a Deus, peça para que Deus entre no seu coração e faça morada no seu coração e esteja no seu coração fazendo a diferença. Você que tem se afastado do caminho do Senhor, que está um tanto que longe do caminho do Senhor, nesta noite também, este convite é para que você esteja no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, para que Deus possa estar sempre cuidando da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Abaixe a sua cabeça e vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos e te exaltamos. Agradecemos, Senhor, pelo exemplo da tua palavra, na vida de Jacó, na vida de José, na vida do teu povo, Senhor. Como o Senhor, na sua presciência, onisciência, nos seus atributos divinos, Senhor, pudesse conservar o teu povo, Senhor, ali na terra de Gozém, na terra do Egito, Senhor, uma terra estranha, mas era o teu propósito que aquele povo ficasse por um período ali, Senhor, para ser constituído como nação. E nós também, Senhor, nesses dias, estamos aqui neste mundo, Senhor, sendo preservados pelo Senhor, para que um dia nós possamos ser, nessa promessa, arrebatados para estar contigo nas mansões celestiais. E o Senhor tem nos preparado, Senhor, uma possessão eterna celestial. Conserva, Senhor, no coração de cada um dos teus servos, dos teus filhos, Senhor, esta promessa ávida, viva, Senhor, para que os deleites deste mundo, os prazeres do Egito, não possam apagar essa esperança que devemos brotar em nosso coração cada vez mais, Senhor, para que o teu povo, ele cada vez mais esteja próximos do Senhor, e assim, ó Deus, no momento, no abrir e fechar de olhos, o Senhor venha com os teus anjos para arrebatar a tua igreja. Nós aguardamos isso e podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos repetir: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Vem aí o 7º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi, dias 12 e 13 de outubro, na Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no Macuco, em Santos. Palestrantes confirmados: Pastor Joaquim de Andrade, do Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, Pastor João Flávio Martinez e Presbítero Paulo Cristiano, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, e o pastor e apologista Natanael Rinaldi. Taxa de inscrição R$10. Mais informações, ligue 3232-4337, 3232-4337. Faça já a sua inscrição. 7º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Temos a nossa primeira pergunta, é do Cleiton, do Gonzaga. Deus te abençoe, Cleiton. Por que as testemunhas de Jeová dizem que nós cristãos trocamos a palavra Jeová por Senhor, especialmente no Novo Testamento? Queremos dizer ao nosso consulente que essa informação que você recebeu não é correta. E por que dizemos isso? Porque nós temos em mãos a sentinela de 1º de novembro de 1978, na página 12, onde passarei a ler o seguinte: nas Escrituras hebraicas, há versículos sobre Jeová citados no Novo Testamento, num contexto que fala sobre o Filho. E aí apresenta os exemplos. Por exemplo, cita Isaías 40, versículo 3, que todos nós sabemos que se trata de uma profecia que deveria cumprir-se no nascimento de João Batista, e apresenta então na tradução do Novo Mundo, que tenho em mãos, edição de 1967, citando o texto, dizendo o seguinte: este de fato é aquele a quem se falou por intermédio de Isaías, o profeta, nestas palavras: escutai, alguém está clamando no ermo, preparai o caminho de Jeová, fazei retas as suas estradas. Então, esta sentinela está dizendo que há versículos no Antigo Testamento citados no Novo, enquanto lá se fala em Jeová, no Novo Testamento se aplica a Jesus. Ora, na própria literatura deles estão dizendo que Jesus é chamado Jeová no Novo Testamento. Vamos mais um exemplo que nós encontramos no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Nós vamos ler o seguinte: